O Ronaldo faz a seguinte pergunta: quando eu era criança, fui picado por um marimbondo e fiquei com o rosto muito inchado. Pergunta boa. O médico informou que isso seria uma alergia. Hoje estou com 32 anos e tenho bastante medo de ser picado novamente. Meus pais são apicultores já faz uns 20 anos e nunca participei com essas atividades por conta deste medo que é a alergia. Sendo assim, gostaria de saber o que posso fazer para participar dessa atividade junto com a minha família e como identificar se tenho realmente alergia a abelhas. E caso eu tenha, teria algum medicamento que eu deveria tomar caso fosse picado? O que eu devo fazer pois tenho bastante interesse em seguir essa profissão? Ou, nesses casos, as pessoas que têm alergia devem se afastar da criação de abelhas? Já fui ao apiário algumas vezes e nunca fui picado, pois sempre uso os EPIs. Ronaldo, é o seguinte, vamos lá. A alergia à picada de himenópteros, né, é uma das piores alergias que uma pessoa pode desenvolver, porque ela pode frequentemente evoluir para choque anafilático. Então, até você começar a entrar em contato com esse tipo de inseto peçonhento, é muito importante que você realmente faça uma análise muito criteriosa do que realmente você é alérgico e, de certa forma, poder se prevenir, né? Mas lembrando que a alergia a himenópteros existe imunoterapia, existe vacina. A vacina, inclusive, para himenópteros, ela é um modelo de eficácia na área da imunoterapia. Quando você usa um modelo para mostrar a eficácia da vacina dessensibilizante, da imunoterapia dessensibilizante, a gente usa sempre a vacina de himenópteros, porque ela consegue resolver mais de 95% dos problemas. Ou seja, dá muito bem para você fazer uma dessensibilização e essa dessensibilização te proteger contra esses himenópteros, né? Mas a partir daí, você pode somente fazer a dessensibilização a partir do momento que você tiver certeza que é alérgico ou não, né? E em relação ao marimbondo, você teve alergia ao marimbondo, né? Pode haver sim reação cruzada. Existem alguns elementos, né, do marimbondo, da vespa, da abelha, que são semelhantes. E esses elementos eles podem estar presentes na abelha, como também não podem. Ou seja, você pode ter elementos semelhantes onde você desenvolveu alergia, ou você pode ter alergia específica a um componente específico da abelha. Tá? Então isso é importante. Sendo um componente específico da abelha e não do marimbondo, certamente a chance de você desenvolver uma alergia à abelha é muito menor. Uma chance de você desenvolver uma alergia cruzada ao componente específico da abelha é praticamente zero, porque você, de certa forma, teve uma reação ao componente do marimbondo. Porém, é importante nós vermos se existe um componente que é semelhante, um componente que habita também a composição da abelha, para que você não tenha uma surpresa e você então desenvolva uma reação cruzada à abelha, sendo sensibilizado ao marimbondo. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas é a forma mais fácil que eu tentei encontrar para te explicar isso. Como é que você começa essa investigação? Primeiro procurando um especialista, tá? Porque não adianta você fazer a investigação sem buscar uma pessoa formada na área de alergia e imunologia, com cursos de alergia e imunologia, que possa conduzir isso, porque uma pessoa que não tenha esse conhecimento não vai conseguir fazer. Então tem que buscar um especialista em relação a isso. Segundo, é você justamente seguir um fluxograma protocolar, né? Existem alguns países que eles fazem o teste de provocação. Na Europa, alguns países europeus, eles simplesmente colocam um bichinho lá e deixam picar em você. Tá? É o teste chamado teste de provocação. Pega uma abelhazinha, deixa ela dar uma ferroada e observa para ver se o paciente vai entrar em contato, vai entrar numa crise alérgica de uma anafilaxia e deixa o paciente lá justamente sendo observado e com as medicações para tirar o paciente da crise. Então a primeira coisa é isso, né? No Brasil não se faz esse teste de provocação. Então esse componente do fluxograma, eu acho que no Brasil você não conseguiria fazer. Então você teria que passar justamente para a dosagem dos anticorpos contra abelha, marimbondo e vespa, tá? As chamadas IgEs. Se esse anticorpo ele vier positivo para a abelha e não vier negativo para os outros, ou vier positivo para a abelha ou para os outros, a gente precisa então definir isso melhor através dos seus componentes, ok? Muito bem, então só voltando aqui para um entendimento melhor. Suponhamos que ele venha positivo somente para a abelha
e os outros não venham positivo, né? Então, a possibilidade de você ter se dessensibilizado dos outros é grande. Então, você só é positivo para a abelha. Então, você poderia fazer uma vacina específica com extratos alergênicos de abelha para se dessensibilizar, ok? Mas suponhamos que ele venha positivo para marimbondo e abelha, por exemplo. Ou para vespa também. Veio positivo para vespa, para marimbondo e para abelha. Existe um componente semelhante a eles todos chamado CCD, que pode ser o responsável por essa positividade, mas quando esse CCD vem positivo, ele não necessariamente indica que o paciente é alérgico, ou seja, que vai desenvolver alergia a esses insetos, tá? Porque o CCD ele não é capaz de desenvolver reação imunológica que vai levar a choque anafilático, anafilaxia. Muito bem. Então, há necessidade de nós fazermos essa diferenciação, né? Se o paciente realmente é alérgico ao componente que vai desenvolver uma alergia ou tem uma sensibilização somente a esse CCD, que é contido nesses 3 elementos, inclusive em alimentos e outros elementos também que circulam, outros alérgenos que circulam no meio ambiente. Mas é negativo ao CCD? Muito bem, então há necessidade de nós então pedirmos os componentes para esses himenópteros, para esses insetos. Muito bem? E esses componentes é que vão nos dizer realmente se você vai desenvolver uma reação cruzada ou uma reação específica. Então é isso. Teste de provocação, no Brasil não faz. Pedimos uma IgE específica para todos esses insetos. E depois, se houver necessidade, se ficar muito confuso, ou seja, der positivo a tudo, a gente precisa pedir os componentes para diferenciar se é um CCD, que é inócuo, que não vai causar mal nenhum, ou se são outros componentes relativos e que são comuns a esses insetos. E a partir do momento que você tiver, então, a questão dos componentes na mesa, aí que você vai saber realmente se você vai precisar fazer uma vacina ou não, específica para a dessensibilização. E tendo essa boa notícia que a dessensibilização com a imunoterapia de himenópteros, ela funciona em mais de 95% dos casos, ou seja, quase todo mundo melhora com a imunoterapia e consegue uma dessensibilização através da imunoterapia. Em relação ao remédio que você deve usar, não existe outro remédio a não ser a adrenalina. A adrenalina é a medicação que vai salvar a sua vida. É muito importante você entender isso, tá? Não há outra medicação, antihistamínico, corticoide, anti-inflamatório, o que for, não vai resolver o seu problema. Não existe comprovação científica nenhuma que você tomando doses de corticosteroides, de corticoides, ou doses de antihistamínicos, seja quais forem eles e a dose que forem, vai prevenir uma anafilaxia. O que previne um choque anafilático, o que previne uma anafilaxia é justamente o uso da adrenalina. E a adrenalina hoje, inclusive, ela está vindo, quando você compra a caneta auto-injetável da adrenalina, ela não vem só uma caneta somente, ela vem 2, porque muitas das vezes nem a primeira aplicação da caneta auto-injetável da adrenalina, que o nome mais comum, a marca mais comum se chama EpiPen, você consegue melhorar, tá? Você precisaria de uma segunda caneta, faz a primeira, observa, se não houver melhora, aí você já faz a segunda na outra coxa, ou seja, faz a primeira no músculo vasto-lateral, lado direito, né, e depois você faz a esquerda, caso não melhore com a primeira aplicação. Infelizmente, essa caneta auto-injetável, esse aplicador auto-injetável, ele não é fornecido aqui no Brasil. Você tem que comprar ele através de importadoras que tem todo o procedimento legal junto à Vigilância Sanitária, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que essa Anvisa possa liberar esse produto e você possa usar então aqui no Brasil, porque infelizmente ainda não está disponível isso. Mas não adianta você fazer uso de qualquer remédio, o que resolve é a adrenalina. E a minha orientação é que você busque um especialista na sua cidade e ele possa então prescrever essa adrenalina auto-injetável e também fazer essa investigação. Primeira já é específica, pode até fazer o prick test também, é uma possibilidade, né? O teste com extratos, ou prick to prick também, que é outra possibilidade, mas eu acho que mais seguro realmente é a primeira já específica e depois a dosagem dos componentes através da medicina molecular, através do exame Imunocap, tá? Imunocap ou Imunocap Isaac, que você consegue então
determinar os componentes moleculares alergênicos que causam a reação, tá bom? É assim que você vai saber, tá bom, Ronaldo? Um abraço, obrigado pela sua pergunta, excelente.